Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amados, a palavra que eu vou trazer hoje à igreja está lá no livro de Daniel. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. É o livro de Daniel, capítulo 9. O versículo é o versículo 27. Você pode dar aí uma procurada na sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 9, o versículo é o versículo 27. Amém? Eu não vou muito me alongar nas considerações iniciais, para não ficar muito longo, não ficar muito extenso essa palavra, amém? Mas eu peço que os irmãos prestem bem atenção nessa palavra e que os irmãos possam compreender tudo o que for pregado e que os irmãos possam entender e também possam estar vindo fazer uma reflexão sobre esta palavra, amém? Então, amados, a palavra vai dizer assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amados, essa palavra que está aqui no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, essa palavra ela está tratando do anticristo, né? Aqui fala que ele fará um acordo, aqui na palavra fala que ele fará um acordo, né, de 7 dias, né, por uma semana. Mas, na verdade, esse acordo será um acordo de 7 anos, né? O anticristo, ele firmará um acordo de 7 anos. Mas com quem o anticristo vai firmar esse acordo de 7 anos? Né? O anticristo ele vai firmar um acordo de 7 anos em várias áreas. E esse de 7 anos, né, propriamente dito, vai ser um acordo que vai ser firmado entre Israel e as nações muçulmanas, né, as nações árabes, né? Nós sabemos que o povo de Israel, eles são descendentes direto de Abraão, né? Israel é descendente direto de Abraão. E as nações árabes muçulmanas, né? O mundo árabe, como se diz, eles são descendentes de Ismael, né? Se a gente voltar um pouquinho na palavra, lá em Gênesis, Abraão, antes de ter Isaac, né? O seu filho, o herdeiro, podemos dizer assim. Mas Abraão, antes, ele teve um outro filho, né? Com a sua concubina, com Agar, né? Que foi Ismael, né? Então, Ismael, ao longo dos tempos, né, passado todos esses tempos, Ismael veio ser esse povo árabe muçulmano, né? Ali naquela região que tem a Arábia, né? Tem Dubai, né? Os Emirados Árabes Unidos, né? São aquele povo muçulmano, né? São os árabes, eles são os descendentes de Ismael, né? E eles não adoram Deus, né? O mesmo Deus de Israel, né? Que são os descendentes diretos de Abraão, né? Para eles, para os árabes muçulmanos, Jesus foi apenas um profeta, né? Então eles, o Deus que eles professam lá, os deuses que eles professam lá é justamente esse nome, Alá, né? Alá que é o Deus dele, e o Messias para eles, o profeta deles é Maomé, né? Então eles são os descendentes diretos de Ismael, né? E Israel são os descendentes diretos de Abraão. Então a palavra fala que quando vir o anticristo, né, aquele que vai firmar o acordo com muitos, né, durante 7 anos, né? E na metade desses 7 anos, ele vai rasgar esse acordo, ele não vai cumprir os 7 anos, será o anticristo, né? Então, eu creio que você, amado, que está ouvindo esse áudio,
que em algum momento da sua vida você já ouviu falar daquela guerra que existe ali na região da Palestina, né? Ali é uma guerra desde o começo do mundo. Eu falo por mim mesmo, quando eu era criança eu ouvia muito falar nessa questão da Palestina, mas eu não entendia o que era a Palestina, né? Às vezes eu me perguntava, meu Deus, por que esse povo guerreia tanto? Por que há tanto conflito? Né? Nos dias de hoje mesmo, nesse momento, está tendo lá um conflito entre Israel, né, e essas nações muçulmanas. Né? E eles estão, agora, nesse momento, eles estão em guerra, eles estão em conflito. Daí eu não entendia por que tinha tanta guerra nesse lugar, né? Por que tantas crianças inocentes estavam morrendo e eu não sabia por quê. Né? E aí, estudando a palavra, depois que eu me converti, foi o que eu entendi. Que Israel nada mais é do que o relógio do mundo. Né? Israel é o relógio do mundo, né? Podemos falar assim, né? Então todos os acontecimentos que passaram e todos que ainda virão, né? Israel é que é o ali, podemos dizer, o fiel da balança, né? Israel é que é o relógio do mundo, né? Então tudo vai se concentrar em Israel, né? Todas as nações, a palavra fala que vão se reunir para tentar destruir Israel, mas a palavra fala lá em Jeremias 2:3 que aquele que se levantar contra Israel, né, a mão do Senhor alcança ele, né? Então o Senhor ele peleja a favor de Israel, né? Já tiveram muitas e muitas guerras para destruir Israel. Algumas Israel foi, digamos que abatido, mas não destruído, né? Porque Israel estava em desobediência com o Senhor. Né? Mas na maioria delas o Senhor pelejou a favor de Israel. Amados, nesses últimos dias nós temos vivido tempos tão difíceis, né? Mas tudo é para cumprimento da palavra. Tudo que está acontecendo é para que a palavra venha se cumprir, pois tudo que está escrito na Bíblia, tudo vai ser cumprido, nenhuma vírgula vai ser tirada daquele livro. Tudo que está ali vai acontecer. E nos últimos dias nós temos observado um alinhamento global, né? Podemos dizer assim, eu quero abrir os olhos dos irmãos, né? Que os irmãos possam estar atentos a isso que eu vou mencionar agora, porque muitas das vezes a gente está com os olhos voltados apenas para o Brasil, né? Mas nós estamos vivendo dias proféticos, né? Nós estamos vivendo dias proféticos, nós estamos vivendo dias apocalípticos, né? Estamos passando aí por uma pandemia, né, muito grande, né, que já foi também profetizado, né, em Mateus 24. Então tudo isso que está acontecendo é para que a palavra venha se cumprir. Então eu quero abrir os olhos dos irmãos, não olhando só para aqui dentro do Brasil, mas olhando também um pouquinho lá para fora, porque tudo que está acontecendo lá fora, né, vai refletir nos últimos dias. Então, amados, está acontecendo um alinhamento global, né? Um alinhamento global. Eu não sei se os amados da igreja têm observado, têm visto aí os noticiários internacional. Mas esse alinhamento global, ele consiste em algumas nações, né, que estão se coligando, que estão se aliando, né, nações como a China, nações como a Inglaterra, a França, né, o próprio Estados Unidos, que já elegeu um presidente, né, esquerdista, né? Então essas nações, elas estão se coligando, essas nações elas estão se aliando para que seja levantado um homem para vir governar, né, todo o planeta Terra. Né? Essas discussões já estão sendo debatidas, amados. Essas discussões sobre um governo único mundial, né, há muito tempo que vem sendo discutido na ONU, também vem sendo discutido em fóruns internacionais. Né? Então a gente tem que estar atento a essas reuniões, a esses fóruns, né, a essas agendas internacionais. Né? E voltando um pouquinho para dentro do Brasil, né, nós também aqui dentro do Brasil nós temos vivido dias muito difíceis, né, onde o nosso atual governante do país, né, já sofreu aí vários ataques, né, e a esquerda também nacional, ela está querendo se levantar, amados, né, ela está querendo se levantar justamente para isso, para se coligar com a esquerda mundial, né, e tudo isso que está acontecendo vai se cumprir para o cumprimento da palavra, né.
o cumprimento da palavra. Então, quando essa esquerda estiver toda, podemos dizer assim, coligada, né? Quando todas essas nações de esquerda estiver toda coligada, né? Aí sim eles vão levantar aquele homem que fala lá em Daniel 9:27, que vai governar o mundo, né? Será o anticristo. Mas para isso acontecer, precisa haver esse alinhamento global, né? As nações precisam estar unidas para que isso aconteça, né? Então, olhando para a nossa nação, a gente vê que a esquerda, ela está fazendo tudo para se levantar, né? Aqui dentro do nosso país, ela está fazendo tudo para se levantar. E a gente tem que ter cuidado com essa esquerda, porque essa esquerda que está vindo aí, né, ela é a favor de várias coisas que, né, a palavra de Deus reprova, né? Essa esquerda que está querendo se levantar, ela é a favor, por exemplo, da união civil, de pessoas do mesmo gênero, né? Essa esquerda que está vindo aí para se levantar, ela é a favor também do aborto, né? E essa esquerda aí que está querendo se levantar, ela também é a favor do fechamento das igrejas, né? Então a gente tem que ficar atento e olhar para dentro do nosso país e olhar também lá para fora. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias proféticos, né? São dias proféticos, são dias apocalípticos, né? Então a palavra ela vai ser cumprida, amados, né? Não tem nenhuma vírgula do que está escrito que será tirado. Tudo vai ser cumprido, né? A igreja, amados, ela não será fechada. A igreja ela não será fechada, né? A igreja ela vai subir quando Jesus vier buscar a sua igreja, mesmo que todo esse ajuntamento global venha se levantar, né? Mesmo assim a igreja ela não vai ser fechada, né? A igreja ela vai subir com nosso Senhor Jesus e vai encontrar com eles no Ares, né? Após a igreja subir, aí é que o anticristo ele vai governar e vai estabelecer o seu reino, né? Vai colocar as suas ordens, né? Ele vai promover o governo, né? Conforme ele desejar, né? Ele vai estar colocando a sua moeda, a sua própria religião, né? Então todos vão adorar a esse governo, né? Aqueles que ficarem para trás. Então, amados, nas agendas que já estão sendo discutidas, né? As agendas que já estão sendo marcadas, né? Eles estão fazendo através de internet, conferência através de internet, né? E também presenciais, né? Muitas delas foram canceladas e outras não. Em Davos, esse ano já teve um em Davos, na Suíça, né? E as questões que eles estão levantando é economia global, questão das geleiras, né? Na Antártida, questão da pandemia, e a questão do governo único mundial, né? Então, essas reuniões elas já estão sendo, né, promovidas, elas já estão acontecendo, né, na ONU, na Europa e em alguns lugares, né, também aqui da América, Estados Unidos. Essas reuniões estão acontecendo para que isso venha a acontecer. Nós sabemos que lá em Roma, né, é onde se concentra a maior igreja, podemos dizer assim, né? Pois a maior igreja está lá, né? A igreja de Roma, a igreja romana, é onde também está o líder religioso, né? Muito influente. E este líder religioso, ele tem feito frente, né? Em duas linhas, né? Ele tem feito frente, né? Tanto na linha da religião, religioso, e também ele tem feito linha do lado político, né? E ele tem feito alianças com líderes religiosos, ele tem feito alianças com líder político, né? Então, em tudo indica, amados, que este homem, né, este líder religioso da igreja de Roma, tudo indica que ele será aquele que vai entregar o poder nas mãos do anticristo, né? Aquele que vai entregar o poder nas mãos do anticristo, pois sabemos que tudo que Deus fez, o diabo ele tentou imitar, né? Tudo que Deus criou, o diabo tentou imitar, tentou fazer o contrário, né? Pois ele queria imitar, né? Mas tudo que vem do diabo não presta, amados, né? Tudo que vem dele não presta, né? Então Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Pai,
Deus é tudo para nós, né? Então, nós sabemos que existe a Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, Satanás, ele também, nos finais do tempo, ele vai criar a Trindade satânica, que vai ser o falso profeta, o anticristo e o próprio diabo, né? O falso profeta, ele vai ser aquele homem que vai aplanar o caminho para o anticristo, né? Digamos como se fosse assim um João Batista que veio antes de Jesus para aplanar o caminho para Jesus, né? Então, amados, a gente observando todo esse alinhamento global, a gente observando todos esses acontecimentos que a gente tem visto, né, nos últimos anos, né? Então a gente tem que ficar de olhos abertos para esse líder religioso lá de Roma, pois esse homem ele tem feito grandes alianças na área da religião, né? Podemos falar assim, e também na área da política. Ele tem feito grandes acordos, né? Então tudo leva a crer, como diz a palavra, né? Tudo que está escrito vai se cumprir, que este homem será aquele que vai entregar sim o poder de todo mundo nas mãos daquele que será o governador único mundial, que será o anticristo. Nós temos também, irmãos, a questão da moeda digital, né? A palavra fala lá em Apocalipse 13:16, lá diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, amado, a questão dessa moeda digital, toda essa moeda digital que a gente está vendo hoje, né, que está sendo criada aí, né, temos aí o Bitcoin, né, temos a moeda Ethereum, né, temos o Litecoin, são várias moedas. Todas essas moedas que estão sendo criadas hoje, né, no mercado digital, né, é uma porta, ainda não é a marca da besta, mas é uma porta que vai levar para este caminho, né? Muitas pessoas também falam a respeito do Pix, né? A questão do Pix, o Pix é ou não é a marca da besta? Amados, o Pix, ele não é a marca da besta, né? O Pix também é um sistema eletrônico, né? Porque o anticristo, ele vai se, digamos, aproveitar desse sistema, né, eletrônico, né? Tudo que envolve eletrônica, internet, né, vai culminar para que isso aconteça, né? É como se diz, toda água ela corre para o mar, né? Então tudo a questão da tecnologia, né, que a gente vê vai levar para esse caminho, mas hoje ainda não é, né? Até porque a própria a palavra fala, né? E fez com que grandes e pequenos, né? Então, se a gente analisar o texto e perguntar para o texto quem fez, né? Vamos ter as respostas. Ele quem? O anticristo, né? Então, se ele fez, né? Ele é o anticristo, né? Então, isso vai acontecer quando ele estiver, né, em pleno poder, quando ele estiver governando. Então, toda essa tecnologia que a gente vê hoje ainda não é a marca da besta, né? Ainda não é a marca do anticristo, né? Porém, é um sistema eletrônico, né? É um sistema de informática, podemos falar assim, que vai levar para esse caminho, né? Mas ainda não é a marca do anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amados, essa passagem aqui, ela também está tratando do anticristo, né? Ela fala que para os finais do tempo será erguido o terceiro templo de Israel, né? Será erguido o terceiro templo de Israel. E quando esse templo ele for erguido,
né, o anticristo, né, aquele que vai ser o governador, único, mundial, ele vai entrar ali no templo, no terceiro templo, né, e vai exigir que todos os adorem como se ele fosse Deus, né? Ele vai querer ser mais que Deus, mas todos nós sabemos que tudo que está escrito sobre ele já está determinado, né? Então, falando sobre este templo, amados, né? Esse templo, né, segundo estudo bíblico, ele foi construído ali onde hoje é o Domo da Rocha. Porém, este local ele não está nas mãos de Israel, né? Mas o que é que aconteceu para esse local, sendo que ele está localizado lá em Jerusalém? O que é que aconteceu para esse local não estar nas mãos de Israel, né? Israel, para vir construir o terceiro templo, ele precisa tomar posse desse lugar, né? Dessa pequena área de terra que está lá em Jerusalém, né? Então a palavra fala lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6, que o rei Davi ele vai pelejar contra os jebuseus, né? Então nessa guerra, nessa peleja, Davi ele toma a cidade de Jebus. Então a cidade de Jebus passa a ser chamada cidade de Davi, né? Capital de Israel. Foi nessa guerra entre o rei Davi entre o povo jebuseus, onde o rei Davi venceu, tomou posse dessas terras e edificou ali a cidade de Davi, né, a Jerusalém. Então foi lá que foi edificada, né, a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém. Porém, o próprio rei Davi, né, ele foi tentado por Satanás para fazer o censo de Israel, como a palavra fala lá em 1 Crônicas, capítulo 21, né? Porém, o censo de Israel, amados, ele não era permitido por Deus para que fosse feito, né, fora, digamos assim, de épocas que Israel saía para guerrear. E naquele tempo, Israel ele estava em paz com todas as nações vizinhas. Porém, o rei Davi ele foi tentado por Satanás para fazer esse censo, né? Mas por que que isso aconteceu? Porque naquela época, e hoje também não é diferente, quem tinha nas suas mãos o maior exército armado, quem tinha nas suas mãos os maiores armamentos de guerra, né, os maiores carros de guerra, era considerado ali, amados, a nação mais poderosa, né? Voltando para os dias de hoje, nós sabemos que a nação mais poderosa que tem hoje é os Estados Unidos, né? Estados Unidos, Rússia, né? Israel também é uma nação muito forte, né? Muito poderosa, né? E ninguém ousa se levantar contra essas nações, porque essas nações ela têm um poder bélico nas mãos muito grande, né? Isso nos dias de hoje, né? Mas nos dias de rei Davi, era quem tinha o maior número de soldados, né? Por exemplo, se a nação vizinha tinha um exército de 20 mil homens e Davi tinha um exército de 100 mil homens, a nação de Davi era a nação mais poderosa, né? Então ele podia guerrear contra todos porque ele sabia que ia ganhar, né? Então ele foi tentado para fazer esse censo para saber qual o poder, qual era o grande poder que ele tinha nas suas mãos, né? Porque aquilo deixava o rei mais, digamos assim, envaidecido, né? Ele ficava envaidecido, pois ele sabia que ele tinha um enorme poder nas mãos e que nação nenhuma poderia combater contra ele. Porém, isso não era permitido, porque quem pelejava por Israel não era os seus carros de guerra, não era o seu exército fortemente armado, era o Senhor que pelejava por Israel. Era o Senhor que dava vitória a Israel, né? Era o Senhor que abatia os inimigos diante de Israel. Então, essa contagem, esse censo, ele não era permitido fora da época de Israel sair para a guerra, justamente para que o rei Davi não viesse assim envaidecer, né? Então, Davi ele fez essa contagem. Porém, o Senhor castigou Israel por conta que Davi cometeu esse pecado de ter feito o censo de Israel fora da época que Israel saía para guerrear, né? Então Davi se prostrou por terra ali
no terreiro de debulhar trigo de Araúna, né, onde ele se prostrou por terra, né, e falou com o Senhor, dizendo que para o Senhor castigar somente a ele e a família dele, porque ele que era o culpado de tudo aquilo, né? Naquela ocasião, o Senhor tinha enviado, né, uma peste sobre Israel, e nessa peste morreu 70 mil homens, né, por conta desse pecado do rei Davi, né? Então, como o rei Davi ele se prostrou, Davi era um homem que sempre voltava atrás. Quando fazia algo de errado, quando cometia algum pecado, Davi ele estava sempre voltando atrás, né? Então Davi ele voltou atrás e pediu perdão ao Senhor, e Deus ouviu a oração de Davi e enviou o profeta Natan até Davi para falar que ele comprasse o terreiro de debulhar trigo de Araúnas e edificasse ali um altar, né, para que aquela peste viesse a cessar sobre toda Israel. E assim o rei Davi fez. Ele comprou as terras de debulhar trigo de Araúna e edificou ali um altar, né? Passado algum tempo, Davi ele sentiu um desejo de erguer um templo para que o Senhor fosse adorado. Porém, o Senhor ele não quis receber das mãos de Davi, né, essa edificação, esse templo, porque Davi ele tinha as mãos sujas de sangue, né? Então o Senhor falou: eu me agradei, Davi, do que você está querendo fazer. Porém, eu vou receber das mãos de seu filho Salomão. Será o seu filho Salomão que vai construir o templo para que eu seja lá adorado, né? Então Salomão ele construiu o templo, mas quando veio o rei Nabucodonosor, esse templo ele foi destruído, né? Foi completamente destruído, justamente porque Israel tinha se voltado, né, contra o Senhor e foi adorar a outros ídolos, né, a outras imagens, foi adorar a Baal, a outros ídolos. Então o Senhor permitiu que Israel fosse devastada pelo rei Nabucodonosor, e nessa ocasião o templo ele foi destruído. E quando, passados os 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles voltaram e edificaram novamente a cidade de Israel e também ergueram novamente o templo. Aí lá em Mateus, capítulo 24, né, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Então, amados, aqui nessa passagem, Jesus ele já está profetizando novamente a queda do templo de Israel, né? Que Israel ela vai ser tomada e tudo vai ser destruído. Isso aconteceu exatamente 70 anos depois que Jesus foi crucificado, né? Após a sua crucificação, 70 anos depois, veio o Império Romano e destruiu completamente a cidade, e o segundo templo de Israel ele foi destruído para cumprir essa profecia, né, de Jesus lá de Mateus, capítulo 24. E quando o Império Romano invadiu e destruiu, o povo ele foi dispersado entre todas as nações da terra, né? O povo de Israel, o povo judeu, eles ficaram um povo sem terra, né? Vocês imaginem nós que somos brasileiros, nós ser expulsos do nosso país, né? E não poder voltar mais para a nossa terra. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel. Eles foram expulsos da sua nação e foram dispersos, foram espalhados pelas todas as nações da terra. Aí no ano de 1948, né? Podemos dizer agora já mais recente, no ano de 1948, passado a Primeira Guerra Mundial, passado a Segunda Guerra Mundial, foi que a ONU, num acordo, né, de paz da ONU, ela conseguiu fazer com que o povo de Israel voltasse para a sua terra, né? Israel foi criado neste ano, no ano de 1948, o Estado de Israel, né? Porém, uma parte de Jerusalém não voltou para Israel, ficou nas mãos do povo muçulmano, né? do povo árabe. E é exatamente onde foi edificado ali, né, o primeiro e o segundo templo de Israel, né? E segundo a palavra que está lá em 2 Tessalonicenses, fala que esse templo ele vai ser edificado novamente,
né, que esse templo ele vai ser edificado novamente, né, quando essas terras voltar para a posse de Israel, como diz a própria palavra, em Mateus capítulo 24, versículo 32, que lá diz assim: aprendei, pois, por esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo do verão. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabei que ele está próximos à porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todos estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Né? Então, amados, aqui quando ele fala a parábola da figueira, ele está falando de Israel. Nessa passagem, a figueira representa Israel. Né? Ele fala que quando as folhas se renovam, né? Quando os seus ramos já estão tenros, né? E brotam as folhas, é sinal que está próximo do verão, né? Então aqui ele quer dizer que quando Israel voltar para suas terras, né, que estava próximo do verão, né, que ele quer dizer que o Filho do Homem estaria às portas, né? E aqui também ele conclui que não passar esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui ele fala dos sinais que ele falou aqui em Mateus 24, né, que é nação contra nação, reino contra reino, todos aqueles sinais que Jesus já falou, né, comparando com a mulher que estava grávida, né? Então ele disse que quando tudo isso acontecesse, né, que o Filho do Homem estaria à porta. Então, quando ele fala que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, né, ele queria falar da geração da figueira, mas como assim a geração da figueira? A figueira, amados, a geração da figueira são aqueles que nasceram no ano de 1948, que é exatamente o ano que Israel voltou para sua casa, voltou para suas terras. Ou seja, aqueles que nasceram no ano de 1948 até o dia de hoje, já está vivendo a geração da figueira. A geração que vão ver todos esses sinais, a geração que será arrebatada. Amados, é a geração que será arrebatada, é a geração da figueira. Então eu quero abrir os olhos dos irmãos da igreja para que a igreja saiba que nós estamos vivendo na geração da figueira. Nós somos a geração da figueira, né? Essa figueira que ele falou aqui, né? Então todos nós veremos esses acontecimentos, né? A geração que vai ser arrebatada é a geração da figueira, é a nossa geração, amados. É a nossa geração que vai ser arrebatada. E quando ele fala geração da figueira, se a gente for olhar para uma geração ela não vive mais do que 80 anos, né? Em média 80 anos. De 1948 para os dias de hoje, tem um pouco mais que 70 anos. Né? Então a palavra fala que ninguém sabe quando será, né, o dia e a hora, que somente o Pai saberá, né? Mas diante da palavra, né, que tudo que está escrito aqui será cumprido, né, a gente tem que observar bem os sinais e se preparar para a vinda, né, do Senhor que virá buscar a sua igreja. Nós temos que estar com a nossa candeia abastecida, amados. Se a sua candeia ela não estiver abastecida, né, eu falo para os irmãos, abasteça a sua candeia, né? Se você conhecer alguém que não está com a candeia abastecida, né, fale com esse irmão, né, anima esse irmão, né, levanta esse irmão para que ele venha abastecer a sua candeia, né, pois Jesus ele virá sim, amados, buscar a sua igreja, né, e a sua igreja ela precisa estar preparada para como se fosse hoje. Ninguém sabe quando será, né, se vai ser hoje, se vai ser amanhã ou se vai depois, mas a gente tem que estar preparado como se fosse hoje, né? Porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas quando o Senhor descer nas nuvens, a palavra fala que o céu vai se rasgar do Oriente até o Ocidente, né? Se a gente não estiver preparado, quem não estiver preparado, amado, vai ficar, né? E vão se arrepender amargamente por não ter se preparado, por não ter enchido, amados, as suas candeias.
Então, amados, essa palavra é um despertar para tudo que está acontecendo, porque muitas das vezes a gente não observa, né, os acontecimentos, às vezes a gente vê o noticiário passando no jornal, mas a gente não se atenta para aquilo que está sendo falado, né, e a gente precisa hoje. A igreja ela precisa abrir o olho para tudo que está sendo dito, para tudo que está sendo revelado, para tudo que está sendo mostrado. Na hora que a amada igreja vê um noticiário, corre para a Bíblia para ver se aquilo está cumprindo alguma profecia. Pois, amados, nós estamos vivendo dias proféticos, né? Nós estamos vivendo dias proféticos. Tem muitas coisas acontecendo, né? Que a gente às vezes não sabe, a gente às vezes não procura saber, né? E está acontecendo muita coisa lá fora e está acontecendo também muita coisa aqui dentro do Brasil. E a gente precisa abrir os nossos olhos, né? Precisa abrir os nossos olhos. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo vai levar para o arrebatamento, né? Vai levar para o arrebatamento, porque Cristo ele virá arrebatar a sua igreja, né? Então todos esses sinais proféticos, né, eles vão levar para o arrebatamento. Então se nós não estiver preparado para subir com Jesus, né, aquele que não estiver preparado, ele vai ficar para a grande tribulação, né, amados? A grande tribulação, né, onde o anticristo ele vai colocar o seu governo e aí, amados, vai ser só choro e ranger de dente para aqueles que ficarem, né? Então por isso que a gente tem que estar observando todos os sinais, né? A gente tem que estar com os olhos bem abertos, tem que estar com os ouvidos também bem abertos para olhar e para escutar os sinais, pois está vindo muitos sinais. No ano passado veio muito sinal, a gente viu muito sinal acontecer. Neste ano de 2021 também está acontecendo sinais, e no ano que vem a tendência é sempre esses sinais ficarem mais fortes, conforme Jesus falou, né, que seria com uma mulher que estivesse para dar à luz, né, que à medida que esses sinais fossem ficando mais fortes, que ia sinalizar a hora do fim, amém? Então eu deixo essa palavra para que a amada igreja venha refletir, para que a amada igreja venha ficar atento com os sinais, e esta é a palavra que eu tenho para entregar para a amada igreja no dia de hoje, amém? Amados, eu vou deixar aqui o link do meu canal, caso vocês queiram acompanhar as minhas mensagens, né? Vocês podem estar aí se inscrevendo no meu canal, o canal que eu tenho no YouTube, um canal onde eu trago mensagens, né, para todos que querem se fortalecer na fé, querem ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de paz e esperança. Eu convido a todos a se inscrever no meu canal, amém? Então vou ficando por aqui, amém, igreja? Obrigado por ouvir, até o final.